Eu sou tia Clarissa, do Ministério com os Juniores do AD Kids, e te convido a orar comigo nessa hora. Querido Deus, nosso amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te prestar um culto, para te adorar, para te bendizer. E dizer, Senhor, que nós queremos aprender mais de Ti através da Tua palavra, nós queremos buscar a Tua face, Senhor, a cada dia. Visita cada criança, cada junior, cada lar, ó Deus, que está conosco nessa hora. Que o Senhor possa estar, ó Deus, guardando todas as crianças e juniores, ó Deus, na face da terra. Também te pedimos, ó Deus, pelos que estão enfermos, que o Senhor venha operar na nossa vida. Nessa hora, Senhor, nós te convidamos, ó Deus, para estar junto de nós e receber o nosso louvor, a nossa adoração e ministrar o nosso coração também, ó Deus, o que o Senhor tem para nós através da Tua palavra. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. Som da Hoje, nosso tema é a unidade do corpo de Cristo. E a passagem que nós vamos ler se encontra lá em Efésios 11 a 16. Mas eu vou ler 2 versículos antes para vocês entenderem maior o contexto do capítulo. Vamos lá? Capítulo 4, versículo 8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo,
ajustado, unido pelo auxílio de juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam como gentios, que vivem pela futilidade dos seus pensamentos. Esse capítulo 4 do livro de Efésios fala, da unidade do corpo de Cristo, como a tia já falou sobre o tema de hoje. Em especial, há 5 ministérios que o apóstolo Paulo cita nessa passagem que a gente leu e que nós falaremos hoje um pouco dela. Nesta passagem, Jesus, quando ele fala assim, ele mesmo deu, vamos voltar aqui, ele designou alguns para apóstolos, ele deu dons aos homens, no versículo 8, que eu comecei a ler para vocês entenderem. Esse capítulo 4 que nós lemos, foi o apóstolo Paulo que escreveu esse livro e entregou aos Efésios, e ele fala da unidade do corpo de Cristo, Nós vimos que Jesus, ele comparou a igreja ao corpo humano. E por que ele fez isso? Para exemplificar para nós o que ele queria dizer, Primeiramente, que o corpo humano ele tem muitos órgãos, muitos tecidos, muitas funções, muitos aparelhos, Tia trouxe até essa ilustração aqui para vocês verem. Um pedacinho do corpo humano, veias, coração, órgãos, ossos, vários aparelhos, auditivo, visual, o olfato, tanta coisa intrinsecamente, atuando em prol de um organismo, E aí, Jesus nessa passagem, quando a Bíblia fala lá no versículo 8, que eu vou ler de novo, fala assim, por isso é que foi dito, quando ele, quem é esse ele? Subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Se a gente voltar no versículo 7, fala assim, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E ele que deu os dons aos homens. Mas o que tem a ver dons com unidade? Nós vamos ver nessa reflexão que nós vamos fazer. Nessa passagem, Jesus comparou a sua igreja ao corpo humano. Ele fala aqui, que ele mesmo é o cabeça, ou seja, ele é o mentor, ele tem uma direção, ele que manda no corpo. Quando vocês já devem estar estudando isso na escola, sobre o corpo humano, já devem ter estudado e sabem que o cérebro, é o órgão que controla todo o organismo, todo o corpo humano. E Jesus falou que ele é o cabeça. E nós somos as partes desse organismo, Quando ele fala de dom, fala que ele deu dons aos homens, E isso significa, dom, significa é o quê? É um presente vindo da parte de Deus sobre cada pessoa. Toda pessoa tem um dom, tem um talento, E é importante a gente frisar que às vezes a gente pode viver anos sem descobrir os nossos dons. Umas pessoas já nascem com voz, assim, de cara, que canta muito bem, o outro corre muito bem, o outro gosta de bicicleta, o outro gosta de futebol. São coisas assim que ficam bem aparentes na vida da pessoa. Aquela pessoa é muito boa em cantar, aquela pessoa é muito boa em correr, aquela pessoa é muito boa no futebol, aquele cara é muito bom na natação. E aí, isso não quer dizer que o outro que não é bom não tenha dons e não tenha talentos. Todos nós temos. Com o passar do tempo, a gente precisa ir se observando, vendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem prazer de fazer, que a gente... e se esforçar. Porque dom também não significa que você não tem que se esforçar. E sendo presente de Deus,
voltando aqui falar no âmbito espiritual, no âmbito da igreja, né? Para que Deus nos deu dons, né? Aí a palavra vai falar conosco para que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Mas antes ele ainda fala assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Todo dom que Deus dá ao seu povo, aos seus escolhidos dentro da igreja, é a fim de edificar o corpo de Cristo, né? A mão, ela pode edificar o braço e a perna. A gente, né? Quantas coisas a mão faz pelo resto do corpo, né? Ela chega até o pé, ela chega até a cabeça. E da mesma forma, a gente, no corpo de Cristo, cada um tem uma função especial. Mas o que eu falei da mão aqui é para mostrar que a mão, ela está servindo o resto do corpo, né? Se ela pega um alimento, ela está colocando na boca, que vai para o aparelho digestivo. E vindo para o campo espiritual, a gente pode aplicar isso, né? Todo dom que você tem é para edificação do outro órgão, né? Da outra parte do corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma função específica nesse corpo, né? Mas a palavra de Deus fala que a fim de preparar os santos para que o corpo de Cristo seja edificado para a obra do ministério. Então, quando a palavra fala assim, santos, também não quer dizer que é aquela imagem de escultura. Santos, para o Novo Testamento, fala das pessoas que se converteram, né, ao Senhor Jesus. Esses santos são as pessoas que começaram a caminhada com o Senhor Jesus. Esses santos sou eu e você. Nós temos uma jornada com o Senhor Jesus. E os santos precisam edificar-se uns aos outros, ajudar, aperfeiçoar. E uma coisa também da unidade que eu queria trazer para vocês é que ela não exclui a diversidade. A gente ser único, um único corpo, coligado, bem ajustado, traz para nós também um pensamento. Não quer dizer que toda mão vai ser igual, que toda boca vai ser igual, né? Vamos pensar aqui sobre a música, né? Quantas vozes diferentes há no mundo? Só você pode entregar o seu louvor para o Senhor, que é única, sua voz é única, né? A palavra de Deus, quantas pessoas ensinam a palavra de Deus de forma diferente? Uns explicam na sala de aula, outros explicam no púlpito, outros explicam fazendo uma peça, fazendo um teatro, ou até mesmo fazendo quadrinhos ou filmes. Isso são dons, né? É o mesmo dom de ensinar, de falar a palavra, mas em diversidade de jeitos, de modos, de pessoas. Porque Deus nos ama na nossa singularidade e cada um com a sua particularidade pode contribuir para a edificação do corpo de Cristo, né? Às vezes a gente não se sente tão igual a todo mundo, a gente se sente diferente em alguma outra coisa, mas isso não é ruim, isso é muito bom. Nossa singularidade pode sempre estar apontando e trazendo adoração ao nome do Senhor. Você já pensou na diversidade de passarinhos que Deus já fez, que Deus criou? Cada um de um jeito, de um tamanho, de uma cor, com cantos diferentes, e todos eles adoram o Senhor como? Sendo cada um deles o que eles são. Nós precisamos descobrir os nossos dons e talentos e nos edificarmos. Por isso, a nossa individualidade
com nossos dons específicos, é o maior culto e adoração que você pode prestar ao Senhor. Você pode adorar o Senhor com a sua voz, com os seus talentos, com o seu gosto de música, né? Preferência musical. Se você é tímido, se você é extrovertido, cada um de nós temos dons e precisamos trabalhar neles para a edificação do corpo de Cristo, né? Aí, Paulo ainda fala de 5 tipos de ministérios nessa passagem. Os apóstolos, né, que são pessoas que tinham uma missão por Deus, né, para guiar o povo. Os profetas, os evangelistas, os pastores, doutores e mestres, né? Então, Paulo foi exemplificando cada um com uma função para edificar a igreja de Cristo, né? Porque tudo que Deus fez com um propósito. E tudo que há em nós, existe um propósito, que é adorar o Senhor, de prestar o nosso culto. E nós precisamos nos ajudar uns aos outros, né? Aquele que tem muita facilidade com a palavra de Deus, compartilha os seus ensinamentos, ajudando os outros a aprenderem mais do Senhor Jesus e da sua palavra. Outros que têm muito dom para a música, né? Nos inspira, nos motiva, né? Se nos chama para a adoração, né? Aquele que toca, né? Um louvor com um instrumental, ele é muito mais animado, porque aquilo tudo contribui para que a gente venha cantar juntos. E o que mais que eu ia falar? Os nossos talentos, né, eles são trabalhados, né? Não é porque uma pessoa tem uma voz bonita que ela não tem que ensaiar. Não é porque uma pessoa conhece a Bíblia toda que ela não tem que estudar. Não é porque uma pessoa sabe tocar que ela não tem que treinar, né? Então, em todos os nossos dons, a gente pode estudar, a gente pode trabalhar, melhorar, a fim de que a gente estabeleça um grau de excelência para fazer para o nosso Deus, porque Ele é digno, né, do nosso melhor. E eu quero deixar, né, essa palavra de exortação para vocês, né? Que vou ler o versículo 13, que diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós só vamos atingir essa plenitude de crescimento em todas as áreas da nossa vida um dia que a gente for para a glória, completado na plenitude de Cristo. Mas nós precisamos nos estimularmos uns aos outros para que nós venhamos a crescer, né? E é por isso que nós estamos aqui, apesar de não estarmos fisicamente juntos, né? Nós estamos em espírito e em oração juntos, no mesmo propósito, de nos estimularmos. Eu aqui na minha casa, você na sua casa, prestando culto. Teve uma pessoa que disse que o diabo estava muito feliz porque ele conseguiu fechar as igrejas com o coronavírus. E o outro sábio falou assim: não, ele não fechou as igrejas. Deus abriu uma igreja em cada lar. Você já pensou nisso? Que o nosso lar virou mais do que nunca um lugar de adoração e de louvor ao nome do Senhor? E por isso que a gente precisa sempre estar prestando culto ao Senhor na nossa casa. Porque nossa casa, o nosso coração, o nosso corpo é um lugar de adoração, é um templo. Então não desanime, não fique triste, esse tempo vai passar, né? A Bíblia fala que tem tempo para todas as coisas, mas esse tempo que Deus permitiu que a gente se afastasse por hora é para a gente também desenvolver os nossos dons, né? Eu tô aqui tentando desenvolver meu dom com as câmeras, com os vídeos,
né, buscando desenvolver, não tinha esse dom. Mas da mesma forma vocês estão em casa, né, peguem o celular, coloquem o louvor, tira um momento no domingo para estar aqui vendo os nossos vídeos, prestando uma adoração, chamando o pai, a mãe, os irmãos para estarem orando, né? Precisamos também nos esforçar na nossa oração, né? Cada dia aprendendo a orar conforme o Senhor nos ensinou, né? Deixa a oração do Pai Nosso. Hoje a gente precisa estar lembrando de tantas pessoas que estão perdendo empregos, estão perdendo vidas nesse momento do coronavírus. Então, assim, precisamos ser luz, precisamos ser o corpo de Cristo, um ajudando o outro, tá bom? Tia te convida mais uma vez a baixar sua cabecinha para a gente orar e assim a gente se encerra até o próximo domingo. Vamos lá? Pai querido, a tua palavra foi lida, a tua palavra foi dita e que ela encontre, ó Pai, lugar no nosso coração, que ela venha nos edificar e que nós possamos, ó Deus, unidos a Ti, estarmos, ó Deus, como um corpo de Cristo, mesmo em nossas casas, mesmo longe uns dos outros, mas somos um, Senhor, contigo, conforme aquela canção, Deus, expressa exatamente o que nós acabamos de aprender. Eu sou um com você, do amor do nosso Pai. Somos um do amor de Jesus. Em nome dele, ó Deus, nós pedimos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Amém.